Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo que está no parágrafo 38. Glória a Deus. Mateus Rocha me acompanha, é o tangedor. Que Deus em Cristo continue também lhe abençoando. Glória a Deus. Está escrito assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E você diz amém. Redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um dos grandes milagres que Jesus realizou ao decorrer do seu ministério. O milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre extremamente relevante. E a relevância, a grandeza do milagre da ressurreição de Lázaro, não está propriamente na ressurreição em si. E eu digo por quê? Até porque Jesus já havia ressuscitado mortos. Então, o povo já sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar. Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. E Jesus realiza o milagre da ressurreição de seu amigo Lázaro. Mas o que torna grandioso esse milagre é o contexto em que esse milagre havia ocorrido. Existem alguns detalhes que você vai encontrar no texto que traz a evidência, a grandeza do milagre que Jesus realiza no capítulo de número 11. E para que nós possamos entender estes detalhes, vale a pena lembrar que quem escreve o Evangelho de João, o evangelista João, é alguém que traz como propósito a sua biografia de Jesus, a revelação do Filho de Deus. João, no Evangelho que ele escreve, ele trabalha a ideia, a verdade, a revelação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve à Igreja Universal sobre o Verbo que se fez carne, a manifestação da palavra de Deus, que é Cristo. Lembrando que Jesus é Deus, porque a sua essência é de Deus. Paulo, com muita propriedade, falando da revelação de Cristo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6,
Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus, Ele é Deus porque a sua essência é de Deus, Ele é Deus porque Ele é filho de Deus, Ele é Deus porque Ele é a manifestação da palavra de Deus, Ele é Deus porque Ele é a segunda pessoa da divina Trindade. Ele é Deus porque quando Ele veio a este mundo, Ele é proveniente do Espírito Santo de Deus. Então Jesus é Deus, porque esta é a sua essência. Mas Paulo diz: não teve por vaidade ser igual a Deus. Poderia, mas antes humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, e achado na forma de servo, foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Então, quando eu falo da humanidade de Jesus, eu estou dizendo que Jesus, dentro de uma natureza humana, e pega a palavra, Ele é Deus, porque a sua essência é de Deus, mas Ele assumiu a natureza humana, e como homem, Jesus estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas necessidades, às mesmas vontades, aos mesmos pensamentos e emoções que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus estando sujeito a tudo isso, Ele decidiu ser fiel a Deus. Ele poderia ter pecado, mas Ele não pecou. Ele poderia ter desistido, mas Ele não desistiu. Ele poderia ter falhado, mas Ele não falhou. E o evangelista Lucas traz esta revelação de Jesus como homem perfeito, como filho do homem. Quando você observa o contexto de João 10, você vai perceber o porquê que o milagre da ressurreição de Lázaro se torna grandioso. Jesus, no capítulo 10, ele ministra um dos seus maiores sermãos. Jesus fala sobre o bom pastor. No sermão do bom pastor, Jesus traz algumas declarações, ele traz algumas afirmações a respeito de si, que evidenciam a sua divindade. E quando Jesus, questionado pelos religiosos se ele era ou não o Filho de Deus, o texto diz que os religiosos pegaram em pedras outra vez para o apedrejar. Capítulo 10, versículo de número 31. No versículo 39, o texto diz que outra vez tentaram o prender. Os religiosos não aceitaram a revelação da palavra de que Jesus saiu fugido do meio deles. Até porque o texto diz que Jesus estava no alpendre de Salomão. Era um dos lugares que mais se concentravam religiosos. O texto diz que quando ele escapou, aí tem uma outra versão que diz ocultou-se. Tem uma outra versão que diz passou no meio deles. A expressão ocultar-se significa tornou-se invisível. Tornou-se invisível. Alguém procurou ele para o matar, mas não encontraram. Alguém procurou ele para apedrejar, mas não encontraram. Alguém procurou ele para prender, mas não encontraram. Eu declaro no nome de Jesus esta noite que o teu inimigo tentou até te encontrar, mas Jesus te escondeu e não vai te achar. O inimigo procurou alguém da tua casa, mas esta noite o céu me trouxe para dizer para alguém: não vai encontrar. O inimigo procurou tua família, mas o céu te trouxe nessa noite para te dizer: podem até te procurar,
procurar, mas não vão te achar. Deus está te escondendo. Deus está te escondendo. Deus está escondendo a tua família. Deus está escondendo os teus filhos. Deus está escondendo o teu marido. Deus está escondendo os teus netos. Eu declaro nesta noite, diante de tanta violência, diante de tanta calamidade, diante de tanta fúria do adversário contra as nossas crianças, contra as nossas famílias, esse culto vai terminar e você vai voltar para casa em paz, porque teu inimigo não te acha, teu inimigo não te encontra. Deus vai esconder você. E se tem alguém que acredita no livramento, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Deus vai te esconder. O texto diz que Jesus se retirou dali e Jesus foi para o Jordão. Tem um detalhe, e esse detalhe é interessante. Jesus foi para o lugar que primeiramente João havia o batizado. Isso aqui é interessante. Jesus está voltando para o lugar aonde tudo havia começado. Jesus está debaixo de ameaça de morte e de prisão. E o texto diz que ele voltou para o lugar aonde primeiramente João havia o batizado. E que lugar é esse, pastor? O Jordão. Porque para toda pessoa que carrega consigo uma chamada, um propósito em sua existência, para toda pessoa que Deus escolheu, para toda pessoa que Deus agraciou, haverá momentos que Deus te levará para o lugar aonde tudo começou. Só para você se lembrar, o que, pastor? A obra que ele começou na tua vida, ele é fiel para concluir ela. Alguém lá atrás levantou a mão. Tem horas que a guerra é grande, tem horas que a perseguição é grande, tem horas que a luta e a crise nos sobrevém, e Deus, por sua graça e misericórdia, te faz voltar para onde tudo começou. Jordão significa aquele que desce, porque tem horas que Deus vai ter que te trazer para cá, para o Jordão de Deus, para te fazer descer, porque quanto mais você desce na presença de Deus, mais você cresce diante dos teus inimigos. Quanto mais você desce diante da presença de Deus, mais você cresce diante dos teus opositores. E eu vou liberar uma palavra para quem trouxe glória, para liberar para Deus essa noite. Quando os crentes do Jordão, prepare para receber, quando os crentes do Jordão viram Jesus chegar, os crentes da igreja que João havia deixado começaram a se questionar: não é esse que João havia batizado? Não é desse que João havia profetizado? E eles vão dar uma declaração que é só para crente que crê na palavra de Deus. E qual é a declaração? Eles disseram: verdadeiramente João não fez sinal nenhum comparado a este, porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia coisas que pessoas comuns não eram capazes de fazer, porque só crente cheio do Espírito Santo tem poder para pregar, para curar, para restaurar, para libertar. Agora pega a palavra. Os crentes da igreja de João disseram: João não fez sinal nenhum que esse aí faz, mas tudo que João falou sobre ele era verdade. João, lá vai, João não fez nem metade dos sinais que ele faz, mas tudo que João falou sobre ele era verdade, porque profeta que é profeta não é reconhecido pelos sinais que realiza, mas profeta que é profeta é reconhecido pela veracidade de sua palavra. Aquilo que sai da boca dele, o céu assina embaixo. Aquilo que sai da boca dele, o céu realiza. E só para ouvir um glória dos pentecostais, não cairá uma palavra do céu liberada ao teu respeito por terra. Não cairá. Oh, aleluia. Oh, eu estou sentindo graça para pregar. Levante uma das suas mãos, porque eu tenho uma palavra profética para entregar para alguém que
que trouxe glória, tudo que saiu deste altar, liberado para a tua vida, esta noite, estes anos, assim diz o Senhor, nenhuma palavra cairá por terra. Tudo que Deus falou vai se cumprir, 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 vai se cumprir. Só quem acredita faz o barulho que o diabo não gosta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus estava na região do Jordão e a notícia chegou de Betânia. E qual é a notícia, pastor? Está enfermo aquele a quem tu amas. O texto diz, no capítulo 11, versículo 5, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Era uma família querida, era uma família relevante. A família de Lázaro, na aldeia de Betânia, era uma família muito influente, era uma família rica. E Jesus, o texto diz que permaneceu ainda 2 dias aonde ele estava. Jesus está ensinando os seus discípulos, e ele para o sermão, e a informação que ele dá aos seus discípulos é que Lázaro estava dormindo. Os discípulos não entenderam muito a linguagem que Jesus falara, até porque Jesus tinha momentos que o nível do ensinamento que ele dava aos seus discípulos era tão alto que os discípulos não compreendiam. Jesus tinha que abaixar um pouco. Quando os discípulos não entenderam o que Jesus havia dito, e uns questionaram dizendo, se ele está doente, se dorme, isso fará bem. Aí Jesus é direto. Jesus diz, Lázaro está morto, mas eu vou lá despertar o amigo. Alguém já levantou a mão para dar glória. Pastor, por quê? Porque na Bíblia Jesus trata a morte diferente daquilo que nós entendemos sobre morte. Porque para nós, aquilo que morreu não tem mais jeito. Aquilo que morreu não volta mais. Aquilo que morreu não tem mais o que se fazer. Já diz um ditado popular, enquanto há vida, há esperança. Porém, a notícia que Jesus está dando aos seus discípulos é que Lázaro havia morrido. Só que pega a palavra, Jesus só disse que Lázaro havia morrido depois que os discípulos não entenderam o que ele havia dito. Jesus tinha dito, ele está dormindo. Foi a mesma coisa que Jesus disse para Jairo, quando a notícia da casa de Jairo chegou. E não se assuste com o que eu vou dizer, até diante de Jesus existem pessoas para trazer má notícia. Jesus está indo em direção à casa de Jairo, mas a notícia que chegou da casa de Jairo é que a menina estava morta. E antes que Jairo desacreditasse, Jesus segurou na mão dele e disse, não temas, crê somente, porque ela está dormindo. Ela está dormindo. Enquanto nós tratamos a morte como algo que não tem mais jeito, Jesus trata a morte como sono. A hora que ele quiser, ele chega no cortejo, toca no esquife e o morto levanta. Ele entra na casa da menina e diz, menina, te digo, levanta, e o morto tem que levantar. Tem gente esperando a primeira oportunidade para te dar uma notícia de desgraça, para trazer uma notícia ruim para você. Só que eu vim nesta noite dizer para alguém, independente da notícia que chegou de lá para cá, o destino não muda, a rota não é alterada. Se Jesus falou que vai chegar na tua casa, ele vai chegar na tua casa. Alguém levantou a mão para receber? Então lá vai a palavra. Esse culto termina hoje, e quando o culto terminar, Jesus sai desse culto de mão dada contigo, e ele vai até o teu endereço. Ele vai até o teu endereço. Ele vai até o teu endereço. Jesus disse, a menina, aliás, Jairo, está, Lázaro
Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Quando Jesus chega próximo da aldeia em Betânia, pega a palavra, o texto traz a informação que Betânia estava cheio de judeus, até porque a aldeia de Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus foram para lá para consolar as irmãs enlutadas naquele momento de dor. Betânia estava em alvoroço. Jesus, ciente das ameaças de morte e prisão, Jesus é estrategista. Jesus não chega diretamente em Betânia, ele para antes de chegar em Betânia. E Marta, a irmã de Lázaro, veio em direção a Jesus. E aqui você conhece a história. Quando ela chega diante de Jesus, ela se prostra e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu já vou liberar uma palavra para quem trouxe glória. Se prepare, porque haverá avivamento na tua Betânia essa noite. Alguém lá atrás levantou a mão para receber, eu vou repetir: haverá avivamento na tua casa esta noite. Aleluia. Não vai, a história não vai terminar como aparentemente começou. Jesus vai entrar na tua Betânia esta noite. Prepare para receber a palavra. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja vivo, este nunca morrerá. Jesus tem vida e vida eterna preparada para a tua casa, preparada para a tua família. Se prepare, porque o decreto de morte será cancelado. Alguém levantou a mão, eu vou liberar profecia. Assim diz o Senhor: não terminará o ano de 2024 com luto, não terminará o ano de 2024 com morte, não terminará o ano de 2024 em desgraça. Antes que esse próximo tempo comece, Deus trará um grande avivamento para a tua história. Se tem alguém para crer, faz o barulho que o diabo não gosta. Meu Deus do céu, eu estou sentindo graça. Prepare para receber uma palavra. Jesus disse: ele vai ressuscitar. Marta manda chamar Maria. Maria estava sendo consolada pelos seus amigos visitantes, pela população daquela aldeia. O texto diz que quando Maria soube que Jesus estava ao lado, ela correu desesperadamente, e a multidão que a consolava foi atrás dela, pensando que ela estava indo ao túmulo, mas ela estava indo em direção a Jesus. E eu vou liberar uma palavra para quem vai sair daqui para viver uma semana de milagre depois desse culto. Marta e Maria nos ensina uma lição extraordinária. Qual? Independente do que tenha acontecido, o segredo sempre estará na presença e na palavra de Jesus na minha vida. Ele já estava sepultado há 4 dias, mas se Jesus chegou, eu vou até onde ele está. Marta, lá vai. Marta saiu de casa, Maria saiu de casa. Por que, pregador? Porque se ficasse em casa, resolvesse o teu problema, você estaria lá agora. Só que você veio para esta noite de celebração, porque você entende, aqui é lugar que Deus reveste decreto do diabo. Aqui é lugar que Deus anula sentença de morte, sentença de desgraça. Aqui é lugar que Deus reveste a maldição em bênção na tua vida. E eu tenho uma boa notícia para alguém que saiu de casa e veio para o culto: a palavra que você precisa já está sendo liberada esta noite. Haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre. Oh glória! Quando Maria chegou, o discurso de Maria é o mesmo de Marta. Só que tem um detalhe aqui, e é para quem tem glória. Jesus revela a sua humanidade, porque quando Jesus vê Maria chorando
e a multidão que com ela veio chorando, o texto diz que Jesus moveu-se muito em si mesmo. Isso fala de compaixão. E o texto diz assim: perturbou-se. Jesus não conseguiu conter o sentimento de compaixão pela dor daquela família. E entra aqui um detalhe: Jesus também amava a Lázaro. E só sabe a dor do que é perder alguém quem já teve perdas na vida. Lembra de Mateus 14? Quando Jesus perdeu João Batista? Qual foi a primeira reação de Jesus? Sair do meio do povo, entrar no barco e procurar o deserto mais distante, porque tudo que ele queria era ficar sozinho. Isso aqui fala de humanidade. Jesus sentiu a dor do que é perder alguém. E não tem coisa mais frustrante do que você saber que poderia ter evitado ou poderia ter resolvido o problema, e quando a demanda chega para você, já não tem mais o que fazer. Jesus tinha poder para ressuscitar. Ele já tinha ressuscitado o filho da viúva. Jesus poderia ressuscitar João Batista, mas quando a notícia chegou, João já estava morto e decapitado. Jesus entra em crise. Jesus vai para o deserto. Aí você já conhece a história. A multidão foi atrás. Jesus também se move de compaixão pela multidão no deserto. E Jesus faz uma das maiores cruzadas de fé e milagre. Jesus prega o dia inteiro, cura o dia inteiro, e de quebra multiplica pão, ele multiplica peixe, ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade. Porque Deus é assim. No dia que você está mais quebrado, é o dia que ele extrai o melhor de você. Porque Jesus dos crentes é para alguém que trouxe glória para dar. Tem gente que chegou aqui e só você sabe a dor. Tem gente que chegou aqui e só você sabe a luta. Tem gente que chegou aqui e só você sabe a guerra. E a tendência do homem dentro de sua humanidade é não reagir, é não produzir, é se entregar, é se prostrar. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou orar por ninguém, hoje eu não vou pregar para ninguém, hoje eu não vou curar ninguém. Só que quando você chega aqui, o caco, Jeová olha para você e diz: é agora que eu vou te usar, é agora que eu vou te levantar. Eu vou mostrar para você que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu tenho uma notícia para quem trouxe glória: do jeito que tu chegou, tu não sai daqui esta noite. Tu não sai daqui esta noite. Deus entende a tua dor, Deus sabe o teu choro, Deus conhece o teu sofrimento. Só que prepara para receber. Jesus é movido de compaixão. E por que compaixão? Porque todo milagre que Jesus realizou ao decorrer do seu ministério é antecedido, primeiro, por uma atitude de fé. Segundo, por um sentimento de compaixão. E o que é a compaixão? É você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor daquela pessoa. É por isso que muitos milagres têm desaparecido do nosso meio. Até porque Jesus disse em Mateus 24: ao multiplicar da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Só que Deus te trouxe essa noite para te dizer: eu vou restaurar em você esse sentimento de compaixão. Se prepare, porque você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai olhar para gente que você nem conhece. E Deus vai te mover tanto. Deus vai... eu estou sentindo graça para liberar essa palavra. Vai mover em você esse sentimento de compaixão e o poder da fé. Se prepare para ver pessoas sendo curadas perto de você. Deus vai colocar na tua boca autoridade para declarar a enfermos: seja curado, e eles serão curados. Se prepare para chegar naquele lugar e alguém tiver endemoniado, e pela palavra que Deus colocar na tua boca, demônios vão ter que sair daquele lugar. Se prepare, porque no meio daquela família Deus te levantará como uma voz. Haverá milagres. Se alguém acredita nessa palavra, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Agora, meu Deus do céu, esse lugar vai tremer. Prepare para receber. Jesus movido de compaixão
ressurreição. O texto diz, versículo 35, Jesus chorou. Olha a revelação da sua humanidade. Jesus chorou junto com Marta e Maria, chorou junto com aquela multidão. Ele levanta os olhos e diz: onde o colocaram? Aí alguém disse: está no túmulo. Jesus chegou diante do túmulo, e quando Jesus chega diante do túmulo, a ordem de Jesus é: tira a pedra. Marta entra na frente e diz: mestre, já cheira mal, já tem 4 dias. Mas Jesus não perguntou quantos dias havia morrido. Jesus não perguntou se já estava em decomposição. A ordem foi: tira a pedra. Ei, eu vim como boca de Deus para te dizer: para de dar desculpa para Deus, para de chegar em cultos como esse, de ficar colocando problemas diante de Deus, como se seus problemas fossem empecilho para Deus realizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Eu sei da tua dor, eu sei da tua luta, mas aprenda uma coisa: ao invés de dizer para Deus o tamanho do gigante, mostra para o gigante o tamanho do Deus que você serve. Aleluia, aleluia. Em vez de dizer para Deus: olha o tamanho da tempestade, mostra para essa tempestade que o Deus que você serve manda no vento, manda no mar, e se Ele quiser, Ele faz você andar sobre as águas. Mas esse problema para Ele não é absolutamente nada. Oh, aleluia. Não importa se já deu errado, não importa se já foi sepultado, não importa se já cheira mal, a ordem já foi liberada. Tira a pedra. E só para ouvir um glória de alguém que trouxe a adoração para esse culto, o texto diz: era uma caverna. Olhe para esse crente, interaja com a pessoa mais linda perto de você, interaja com esse crente, diga: uma caverna, diga uma caverna. O texto diz, pastor Silas, era uma caverna e tinha uma pedra posta lá. Alguém sepultou Lázaro dentro da caverna e disse: entrou aí e não sai daí nunca mais, porque essa era a notícia, que o diabo iria circular no Rio de Janeiro. Morreu, olha lá fulano, morreu, olha Bertana, morreu. Só que assim diz o Senhor: tua vida não termina dentro de uma caverna, teu ministério não termina dentro de uma caverna, tua família não será destruída dentro de uma caverna. Eu estou pregando para muitos jovens aqui, e o diabo tem atacado desenfreadamente a minha geração. Nunca se viu uma geração tão adoecida, tantos problemas emocionais, tantos problemas espirituais, jovens com depressão, querendo se matar, com crise de ansiedade, jovens se cortando, se retalhando, desistindo de viver, desistindo de acreditar. E pasme, senhoras e senhores, até dentro das nossas igrejas o inimigo tem trancado jovens dentro de cavernas emocionais e dizendo: vai morrer, vai desistir, vai largar o altar, vai sair da igreja. Só que eu não vim pregar, eu vim declarar profeticamente: Deus arranca teu filho de lá, Deus arranca tua filha de lá, Deus arranca. Eu preciso de crente, de glória a Deus e aleluia, e língua estranha, para entrar comigo nessa guerra, porque assim diz o Senhor: tua juventude é de Deus, teus filhos é de Deus, teus netos são de Deus, tua casa é de Deus. Não vai ter morte, Ele vai curar hoje, Ele vai resgatar hoje, Ele vai restaurar hoje. Assim diz o Senhor: não termina dentro da caverna. Tira a pedra. Meu Deus, já tem mães orando ali, aleluia, já tem pais orando ali. Deus te trouxe neste domingo de avivamento para dizer para alguém: hoje a pedra que impedia a ressurreição acabou de ser removida.
vida. Está saindo a pedra da tua casa, está saindo a pedra do teu casamento, está saindo a pedra da mente daquele jovem, está saindo a pedra. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enquanto tem crente adorando, está acontecendo agora uma movimentação do Espírito Santo ao favor da casa de crentes que entraram aqui para dar glória essa noite. Enquanto você está aqui, demônios estão sendo acorrentados, maldições estão sendo quebradas, tua casa será liberada, tua família será liberada, não haverá morte na caverna. Não haverá, não haverá, não haverá. Meu Deus do céu, meu Deus. Olhe para alguém perto de você, interaja com um crente mais lindo, mais abençoado. Diga para ele ou ela, diga: tudo que você planta no reino, fala com autoridade. Diga, eu já encerro aqui. Tudo que você planta no reino, diga para alguém: tudo que você planta no reino, você colhe no reino. Diga, tudo que você planta no reino, você colhe no reino. Pastor, me prova. Eu vou provar. Quem foi na porta do túmulo e disse: tira a pedra? Jesus. Agora vem para a Bíblia. Jesus se entregou no Calvário, morreu, foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, e só por coincidência também era uma caverna e tinha uma pedra lá. Só que para quem gosta de Bíblia, diferente do túmulo de Lázaro, que só tinha uma pedra, no túmulo de Jesus tinha selo, tinha pedra e tinha guardas, e a pedra era grande. Diz Marcos: as mulheres estão com o culto preparado, aromas e unção, e elas estão indo para o túmulo com culto para entregar, e elas estão dizendo: quem nos removerá a pedra? O corpo está sepultado, mas o culto continua. Tem aroma, tem unção. Elas estão indo, e elas estão se questionando: quem nos removerá a pedra? Aí vem Mateus capítulo 28, versículo de número 2 em diante, dizendo: e houve um grande terremoto no túmulo. E alguma coisa vai tremer essa noite. E houve um grande terremoto no túmulo, e desceu um anjo como um relâmpago, e chegou removendo a pedra e se assentando em cima dela. Pregador, por que o anjo se assentou em cima da pedra? Para você entender que porta que Deus abre não tem sistema, não tem governo, não tem diabo que possa fechar aquilo que Deus está abrindo esta noite. Levante a mão erguida lá em cima, levante a mão direita, porque ela vai uma palavra do céu. Se a Bíblia diz que anjo desce, é porque anjo desce. Eu respeito quem não crê, mas eu acredito. Assim diz o Senhor: aquilo que você fez por alguém, o céu se responsabilizará de fazer por você, pela tua casa. A pedra está sendo removida. Ai, meu Deus do céu, me ajude a pregar. Declare para 3 pessoas, diga: a pedra já foi removida. Olhe para mim. Eu libero a última palavra. Quando Jesus mandou retirar a pedra, que Marta questionou: já cheira mal. Pastores, igreja, Jesus disse: eu não tenho dito. Se creres, verás a glória de Deus. Aqui está o segredo. Qual, pastor? Jesus disse: se creres. Não é para quem quer, é para quem crê.
Eu vou repetir, não é para quem quer, é para quem crê. Como eu estou na igreja da palavra, então eu termino entregando essa palavra. Existem vários benefícios bíblicos para quem crê, vários. Mas eu vou dizer apenas 4 benefícios que a Bíblia nos informa para quem crê. Primeiro, Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Porque para a vida de quem crê essa noite, a salvação chega lá no teu endereço. Esse ano ainda Deus vai salvar alguém da tua casa. Antes da virada do ano, nesse altar, tu entra pelas portas desta igreja dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Segundo benefício, segundo a Crônicas 20, a parte final: credes no Senhor Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Porque para quem crê, a proteção é liberada para tua casa. Para quem crê, a segurança do céu é liberado para tua casa. Terceiro benefício, que é só para quem crê, Marcos 16:17, e é para quem tem glória. Isso aqui é para pentecostal. E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome pegarão em serpentes e escorpiões, mas não terá dano nenhum. Porque o nome que batiza é o de Jesus, o nome que liberta é o de Jesus, o nome que cura é o de Jesus, o nome que dá livramento é o nome de Jesus. Último, e eu encerro. Jesus disse para elas: se creres, verás a glória de Deus. Se prepare, porque haverá uma manifestação da glória de Deus tão sobrenatural na tua casa, tão sobrenatural na tua família, que a experiência será tão grande que ninguém da tua casa se perderá. O avivamento que Deus vai trazer vai ser tão poderoso. E termina a mensagem: até quem não acreditava, até quem não acreditava, por causa do milagre que será gerado em você, até quem não acreditava vai ter que olhar e vai dizer: eu quero o Deus dela, eu quero o Deus dele, eu creio no Jesus da Advec, eu creio no Jesus da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Se tem alguém que está preparado para viver este milagre, aplaude a Jesus de Nazaré.